Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um vídeo, um texto, aliás, que eu fiz algum tempo atrás e que eu vou fazer um vídeo agora para comentar aquele texto. O texto é sobre feedback e eu fiz um antitexto, eu fiz um não texto e agora eu vou fazer um não vídeo, ou seja, como não dar um feedback, o que não é um feedback. Eu não costumo, por característica pessoal, eu não costumo fazer vídeo de coisas negativas, de coisas ruins, e não é meu perfil, eu não gosto disso. Eu prefiro positivar tudo que eu faço. E só que tem um ditado conhecido aí, eu já vi tanto crédito diferente dessa frase que eu não vou me arriscar a dar o crédito. Mas dizem que é melhor aprender com os erros é bom, mas é melhor aprender com os erros dos outros. Então, nesse episódio, esse texto é um episódio que ocorreu comigo, por incrível que pareça, um feedback totalmente torto, atravessado que eu recebi, e ele teve vários aprendizados, ele me gerou vários aprendizados. Um foi o próprio feedback, que é o não feedback, o que não fazer no feedback absolutamente. E aqui eu vou ler o texto para vocês, comentando o texto. Quer dizer, eu vou ler os tópicos do texto, não o texto inteiro, mas eu vou ler os tópicos comentando o absurdo que é um feedback dado dessa forma. E foi dado numa empresa de RH, eu vou me antecipar, numa empresa que vende produtos de desenvolvimento humano, tal, que eu trabalhei lá por um período. Mas isso é detalhe. O outro aprendizado que eu tive, foi muito importante, foi do próprio marketing digital, que eu dei o título no texto que eu escrevi, que foi para o blog da For Winners, Isso sim é feedback. E meu sócio, especialista que era meu sócio na época, hoje não é mais, especialista em marketing digital, falava que o título estava inadequado, tal, que alguém ia procurar achando que aquilo era um feedback. Mas o texto era muito irônico e eu não mudei o título, né? Isso sim é feedback, eu só coloquei depois uma reticência e será? Então aí ficou bem irônico mesmo e ficou subentendido que aquilo não era um feedback. Mas, pois bem, por que eu escrevi esse texto? Eu começo falando no texto que feedback é uma daquelas palavras muito usadas nas corporações e em determinado momento, hoje nem tanto, mas era um termo da moda. Né? Vou dar um feedback para o fulano e tal. Lá chegava na cotovelada, tinha algumas dessas palavras. Né? Vou dar um coaching, né? Dar um coach. Eu nem gosto desse termo de dar coach. Né? Coach eu acho que é uma relação de troca, uma relação de provocação, e não vou dar coaching em ninguém. Mas, enfim, nós estamos falando sobre feedback. Então, eu vou dar um feedback lá e escolhi aquele momento para detonar a pessoa. Então, assim, a palavra da moda, que às vezes ficava mal vista, porque feedback, como eu já falo sempre para vocês, é uma ferramenta muito boa, uma ótima ferramenta, eu diria talvez que a melhor ferramenta de gestão de desenvolvimento de pessoas, a melhor ferramenta de liderança para desenvolver talentos e produtividade, e é mal usada, é mal aplicada, enfim. Então, assim, é uma palavra da moda que quem fala a palavra, conhece a palavra, nem sempre sabe aplicar. Então, o feedback, da forma que eu entendo e pratico, ele é uma ferramenta de desenvolvimento em que a pessoa obrigatoriamente tem que sair melhor do que entrou daquela conversa. Né? Pelo menos no entendimento de alguns aspectos do comportamento dela, da entrega dela, enfim. Mas não é pretensão isso. Se não for para isso, não serve como feedback. Então, é muito falado em palestra e tudo mais, todo mundo acha que sabe dar feedback, chega na hora que você chama e fala como é que você dá feedback, você vê espanar fácil. Né? Eu conto um caso que é motivo de muito orgulho para mim, que outro dia eu estava numa empresa, uma empresa de grande porte, multinacional inglesa, e eu tinha acabado uma conversa com a diretora da RH, o CEO me chamou na sala dele e falou, Luiz, aqui, quero te mostrar isso. Mostrou lá uma cadernetinha anotada a lápis, né, mania de engenheiro, das dicas de feedback que eu dou, que ele usa no dia a dia dele para dar feedback para a diretoria. Né? Ele não dá feedback para qualquer funcionário, ele fala com o segundo escalão da empresa. Então, beleza para mim, ótimo, mas eu estou querendo dizer o seguinte, o CEO da empresa também procura apoio na hora de dar um feedback. Também não é a especialidade dele. Tem que ser especialista em outras coisas estrategicamente muito importantes, mas às vezes uma ferramenta do dia a dia o cara se perde.
Pois bem, então, eu não vou falar mais como deve ser o bom feedback, não existe feedback positivo, negativo, eu quero só fazer um recorte aqui para definir bem o que é feedback. Não tem bom feedback e mau feedback. Se for mau feedback, deu errado. Não tem feedback positivo e negativo. Todo feedback tem que ser positivo. Então, bom e mal é aquele negócio, a conversa acabou mal. A conversa não pode acabar mal. Se você perdeu o controle da conversa, você não deu feedback. Certo? Feedback positivo e negativo. Não existe feedback negativo. Existe feedback de reforço, que é aquele comumente chamado de positivo, e existe o feedback de correção. É aquele quando você vai chamar uma pessoa para que oriente melhorias, oriente comportamentos diferentes, enfim. Positivo é o de reforço. E o chamado negativo é de correção. Todo feedback tem que ser positivo. Se for negativo, alguma coisa deu de muito errado. Pois bem, então agora eu vou relatar aqui a forma como foi me dado um feedback numa situação em que eu era coordenador de uma área de desenvolvimento humano, de treinamento e capacitação, dando workshop para grandes empresas e alguma coisa deu errado na relação minha com uma cliente, no entendimento do que ela queria e o que eu estava propondo. E aí, o negócio escalou e chegou numa diretora que me chamou para uma conversa. E eu vou dar o passo a passo disso. Então vejam que eu já era um cara maduro, já tinha meus, 47 anos, talvez tenha sido uns 10 anos atrás, já puta experiência, era lá chefiando uma área importante da empresa, e aí eu vou dar o passo a passo, certo? Eu vou dar como eu escrevi no texto naquela época. Então, passo número 1. Chame o funcionário sem se interessar em saber se ele está disponível naquele momento. E caso ele diga que está terminando um trabalho urgente, diga que não importa. Mostre poder e mande interromper o que estiver fazendo. Gente, nesse momento, eu não vou falar empresa e nomes aqui, porque assim, se você procurar no meu currículo, não vai achar. Para mim, foi tão insignificante essa passagem, apesar de todo o aprendizado que eu tive do que deu errado, que eu não tenho no meu currículo, vocês provavelmente não vão achar. Quem sabe, sabe, quem não sabe, não vai saber. Não porque eu não tenho problema com isso, certo? Mas aí é uma exposição para a empresa que eu não quero fazer e, para mim, não agrega nada manter no meu currículo, porque, sinceramente, foi 4 meses que eu só aprendi o que não fazer. Então, vamos lá. Chame o seu funcionário e não se interesse se ele está ocupado, se ele está fazendo outra coisa ou não. O que eu estava fazendo? Eu estava terminando uma apresentação na verdade, um recorte de uns vídeos que eu estava fazendo, uma edição, para um diretor que ia viajar para Recife para dar um treinamento lá, e ele ia ficar 3, 4 dias fora, e ele estava com hora marcada para o voo. E ela falou, não interessa, eu estou te chamando agora, você vem aqui para me escutar. Quer dizer, o colega dela, que estava com horário, ela quis mostrar poder para mim. O que eu fiz? Dei um pause lá e fui. Beleza. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Imagina como começa o feedback desse jeito. Ok? Então, primeira fase, primeiro passo. Chame o funcionário sem se interessar em saber se ele está disponível naquele momento e caso ele diga que está terminando um trabalho urgente, diga que não importa. Mostre poder, mande-o interromper o que estiver fazendo. Ok, passo número 2. Diga que você quer falar sobre 3 fatos distintos. O mais recente deles acontecido há uma semana e o mais antigo há mais de um mês. Absurdo isso, gente. Feedback se dá de um fato de cada vez, um acontecimento. A não ser que seja o mesmo comportamento inadequado, repetido às vezes, se você pegou a sequência ali rapidinho, não deixa acumular um de um mês atrás, outro de 15 dias, outro de uma semana. Ali, do que ela foi falar, eram 3 casos totalmente nada a ver, ela quis valorizar o que ela ia falar, então se ela falar só do último fato, ia ficar frágil demais. Mas tem mais isso e tem mais aquilo. Certo? O que faz? Eu soube o que fazer com aquilo, certo? E não ignorei o feedback dela, não. Para mim, tinha um problema. Não estou falando que eu era o certinho e ela era a erradinha, não é nada disso. Eu estou falando que
uma pessoa menos experiente pega feedback de 3 assuntos diferentes, 3 motivos diferentes, no caso, 3 melhorias a serem feitas, ele se perde. Tem que trabalhar um de cada vez. Por quê? Porque o feedback demanda um planinho de ação aí na fase 2 dele. Então, quando joga 3 coisas de uma vez, vira um balaio de gato e tende a ser ineficiente. Né? Só por isso, não é porque, coitadinho do cara, vai ouvir 3 críticas, nada disso. Sabe? Cada um tem a responsabilidade sobre aquilo que faz. O problema não dá para organizar isso, para desenvolver, para melhorar de fato. Se organiza um de cada vez, se coloca um de cada vez, bem estruturado, bem pautado, a possibilidade de melhoria é muito maior. Certo? Então, um caso de cada vez, nunca 3. Passo número 3. Diga que você quer ouvir mais do que falar e quando seu funcionário começar, interrompa de forma taxativa no meio da sua primeira fala. Continue mostrando quem tem o poder. Feedback é baseado, pautado em ouvir, ou pelo menos numa conversa, um diálogo, uma troca. Você passa suas impressões, pergunta quais são as impressões do outro. Vocês falam o que você sabe e pergunta o que ele tem a dizer a aquele respeito. Você fala sobre o que seus colegas sentiram sobre certa reação dele e pergunta se ele imagina o que seus colegas estavam sentindo, estão sentindo naquele momento. Enfim, perguntas e respostas, cujas respostas têm que ser ouvidas. Não adianta fazer uma primeira pergunta, o cara começa a falar, você pau. E eu estou falando desse caso, gente, porque seria inócuo, inútil, seria bobagem escrever se fosse uma pessoa fazendo isso. Apesar de ter sido comigo e ter sido muito chato. É que assim é recorrente nas empresas. Então, o feedback, ele tem que ser, tem que ter um motivo de desenvolvimento verdadeiro. Na hora que você chama a pessoa para conversar, para dar o feedback, saiba que dar o feedback quer dizer, eu vou dar as minhas impressões. Não tem valor nenhum se você não deixar passar o que ele acha, o que aconteceu, a visão dele sobre o fato, enfim. Se chega aí, dá uma carteirada e fala, quem fala aqui sou eu, e tem gente que usa até esses termos, não foi o caso dela, mas simplesmente não deixou falar. Você é isso, você é aquilo, sabe? Então, entra no passo 4 aqui. Passo 4. Julgue, qualifique e rotule à vontade. Use termos como você é teimoso, você é assim, eu sei porque isso aconteceu, entre outros. Observação. Use o passo número 4 à vontade durante toda a conversa. Ou seja, julgar, rotular, falar que você sabe o que aconteceu, sabe por que aconteceu, não tem motivo para dar feedback. Eu sei que você é teimoso. Ela, nesse caso, falou isso para mim. Você é teimoso, simplesmente porque eu não concordava com as coisas dela e tinha argumentos muito bons. E ela não conseguia quebrar meus argumentos. Então, ser teimoso não ser subserviente. Então, eu era teimoso e sou até hoje, em muitas coisas. Certo? Felizmente, consigo me posicionar bem e consigo lidar com isso. Mas agora, esfregar na cara que a pessoa é teimosa simplesmente porque não concorda com ela, é coisa de chefe mandão. Entendam, mais uma vez, gente, vocês não sabem quem é a pessoa, eu não estou querendo aqui me defender de nada. Isso faz mais de 10 anos, isso aí não seria nem até passado batido, nem esse blog está no ar mais. Ocorre que eu continuo vendo isso 10 anos depois. Não pode você rotular as pessoas, aquele cara não fala mais com ele porque ele é assim. Existe algum momento, alguma vez que ele não foi daquele jeito que você está rotulando? Se existir um momento, ele não é daquele jeito. Então, assim, aquele cara é incompetente. Existe um momento que ele fez uma coisa certa? Sim, existem vários. Geralmente é a resposta que eu escuto. Então, ele não é incompetente. E tem situações em que ele não entrega do jeito que você quer, o que ele precisa entregar. Enfim, tem ajuste a fazer? Tem ajuste a fazer. Mas não rotule. Rotulou, tira do jogo. Por exemplo, né? Esse cara é teimoso.
Não, um cara teimoso não trabalha comigo, porque já pensou tudo que eu falar, o cara vai só para provar que ele é teimoso, ele vai, ele vai discordar do que eu estou falando? Não, tem momento em que ele concorda, tem momento em que ele adere às ideias, às propostas, tem. Então não é teimoso. Simplesmente ele se posiciona. Quando se posiciona, tem gente que não gosta de ter um contraponto. Chefe, né? Líder não liga, não. Chefe odeia, né? Quer ser o dono da verdade. Então, esse passo 4, normalmente, quando uma pessoa está dando um feedback desse totalmente torto, ele é usado várias vezes durante o processo todo. Eu estou fazendo um passo a passo, esse aí trafega de cima a baixo. Muito bem. Entenderam, né, gente? Pelo amor de Deus, não rotule, não julgue. Ah, eu sei por que você faz assim. Como você sabe por que a pessoa faz assim? Você não sabe. Né? Você pode, no máximo, achar alguma coisa, assim mesmo achar não é um negócio legal. Né? Pergunta por quê, entenda o que aconteceu, entenda. Mas vamos lá, passo número 5. Proíba seus funcionários de alguma de suas funções. Deixe claro que a proibição persistirá enquanto o funcionário não apresentar evolução. Não se esqueça de usar o termo, você está proibido. Nesse caso, ela falou para mim assim, você está proibido de falar com aquela cliente, que era diretora de um banco de investimento chique lá da Faria Lima. E por quê? Porque eu discordei da mulher em algumas coisas que ela pediu, mas propondo, colocando o meu ponto de vista, com toda a educação e tal. Só que você está proibido de falar com ela. E está proibido enquanto eu não resolver com ela a questão. Então é uma questão comercial. Eu entendo perfeitamente. Não é assim que fala para o funcionário, não é assim que fala para uma pessoa. E, independente do grau de maturidade desse funcionário, como eu já falei, qual era o meu na época. Certo? Não é assim. Ah, você está proibido, então vou tirar isso de você. Meu, tirar a função, tirar a tarefa, é rotular sem falar, sem chamar de incompetente. Né? Então, assim, agora, tudo bem, você está com muita tarefa, vou tirar uma tarefa de você, tal, é outro tipo de feedback, é outro tipo de tratamento. Agora, não quero mais que você fale com essa pessoa, não quero mais que você faça isso, enquanto você não melhorar em tal situação. Meu, é um tipo de tratamento que afeta de tal maneira a autoestima do funcionário que você dificilmente vai ter o retorno que você poderia ter. Certo? Feedback é para visar, para buscar melhoria e desenvolvimento. Quando você faz isso, você está matando a possibilidade de melhoria daquela pessoa. Não faça, é inegociável. Passo número 7. Aguarde o desenvolvimento do funcionário. Tem um passo antes aqui. Passo número 7. Delegue o acompanhamento para isso, desse processo de desenvolvimento, para uma terceira pessoa. Ou seja, eu dei o feedback para você e falo, quem vai ver se você melhorou ou não é o seu colega lá, ou então o meu colega. Uma terceira pessoa que não participou da conversa, que não sabe o fato, que eventualmente não concorda com ela. Então, feedback é entre duas pessoas. Se entrou um terceiro de gaiato na história, a não ser que seja um fato que tenha acontecido com duas pessoas, mas tem que ser claro que tá sendo analisado, pautado, está sendo discutido ali a ação conjunta, e não falando de um individualmente e outro individualmente, na frente do um do outro, certo? Isso não funciona, né? Feedback pode ser até para uma equipe, mas para o resultado da equipe. Não se individualizar. Qualquer ação inutilizou a intenção, certo? Tem gente que usa. Beleza, usa mal, usa errado, expõe as pessoas, não é assim que faz. Mas, nesse caso, ela falou para mim, vai ser assim, 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 quem vai acompanhar com você é o Fernando, que era o meu colega lá, que era diretor, que ia viajar para Recife. Então, eu falei assim, né?
como fica aqui nós dois? Né? O que eu falo para o Fernando? Ou o que ela vai falar para o Fernando? Não sei. Não é assim que faz. Feedback, combinou um plano de ação para depois, vamos acompanhar, vamos ver, vou te dar um retorno, vou fazer follow-up e tal. É os dois. E aí o ponto mais irônico que eu fiz no meu texto aqui, eu pus um passo número 8, aguarde o desenvolvimento do funcionário. E aí vem a ironia maior. Se não acontecer, por favor, não repita a operação. Não vai ter desenvolvimento, vai ter frustração, vai ter cabeça baixa. No meu caso, eu saí da empresa, né? Vou ficar lá fazendo o quê? E eu, assim, eu tinha até eu falei para ela, não vou obedecer nada disso que você falou, por isso, expôs todos os meus motivos. Ela falou, você está pedindo para sair? Eu falei, não, eu tenho um contrato, tenho uma multa. Como eu não tinha me preparado para sair dessa forma, eu falei, fica à vontade você para me tirar. Pague a minha multa. Me garanta aí alguns meses aí para mim reposicionar. 100% leal, íntegro. Porque lá eu não ia ficar. Se ela falasse assim, eu não vou fazer, eu ia sair. Né? Mas, você que está me rechaçando. Mas não é o caso. O fato é, se não tiver melhoria, não se surpreenda. E não vai repetir, porque não vai dar certo de novo, vai só piorar. Desse jeito, não melhora. Lembra que eu já pus vídeo aqui no canal? Quem dá uma pesquisadinha aí, eu vou deixar link para o vídeo. Eu falo que feedback tem que ter amor e verdade. Verdade é, eu estou 100% consciente do fato que eu tô expondo aqui, que eu tô fugiu um termo, mas que eu estou corrigindo. Estou 100% consciente que isso é verdade, que isso acontece e que não é bom para a empresa, não é bom para esse funcionário, não é bom para o conjunto todo. Tenho. Ter amor significa eu quero desenvolvimento de verdade, eu quero melhorar essa pessoa, eu quero que isso progrida para um nível que seja bom para ele, para a empresa, para o gestor dele, para todo mundo. Quero. Então dá o feedback. Se não tiver amor e verdade, não dá feedback. Por quê? Se não tiver amor, é a chance de dar uma carteirada, é a chance de mostrar poder. Se não tiver verdade, corre o risco de ser injusto. Eu estou dando um feedback com uma intenção verdadeira de melhoria para um cara que não sabe nem do que, eventualmente, não sabe nem do que está sendo falado. Então, pense nisso, gente. Esse aqui é o antivídeo, é o vídeo que eu não queria fazer, mas eu acho oportuno porque, às vezes, a gente fala de como fazer, e as pessoas não entendem. Então, eu estou falando agora, como não fazer. Esse é assim, por favor, isso não é feedback. Pode dar o nome que você quiser. Né? Tem nomes até muito antipáticos, né? Mas é a ferrada, é a comida de não sei o quê. Pode ser qualquer coisa. Mas feedback não é. Feedback visa desenvolvimento. E esse é um procedimento que aniquila a autoestima, a vontade de trabalhar, né, a motivação, e acaba. Então, você vai ter lá um burrinho de presépio. Você manda, ele obedece, você orienta, ele cumpre, não questiona melhoria, não questiona procedimento, e, eventualmente, pode ficar anos na empresa, certo? Trocando horas por salário, e eu tenho certeza que quem pensa em equipe de alta performance não é isso que quer para seus funcionários, ok? Espero ter dado aqui uma boa dica de liderança. Feedback é a principal ferramenta de liderança, no meu entendimento. Espero que vocês tirem bom proveito disso, ok? Um abraço a todos, muito sucesso, alegria e felicidade para vocês.